vamos começar com aquilo que as pessoas decidiram primeiramente, que foi a questão da insegurança. Insegurança, né? Muito bom. Inclusive foi uma irmã minha colocou um comentário lá, e que eu acho que de alguma forma, todos nós, eu acho difícil uma pessoa que em nenhum momento da vida sinta insegurança. Em algum momento, em alguma circunstância, em alguma situação, a gente se sente um pouco inseguro. Então, podemos sempre melhorar essa quesito. Então, por favor, Então, eu já deu o pontapé inicial, é exatamente isso, a questão de que ao longo da vida, em vários momentos, nós vamos nos sentir inseguros. E como a gente está trabalhando com um viés relacionado à saúde mental, quanto menos saúde mental, mais inseguros provavelmente estaremos. Então a gente abre falando isso, a questão da insegurança ao longo da vida. E quando é que a insegurança ela fica caracterizada como uma necessidade de buscar uma ajuda, por exemplo, terapêutica, profissional? Quando você está percebendo que isso está interferindo de alguma forma acentuada na sua vida. Isso, perfeito. Então, poxa, eu não estou conseguindo enfrentar, não estou algum conseguindo nível lidar. De insegurança é normal. Não tem problema, isso, porque afinal de contas tem algumas áreas que nós acho que nós nos consideramos bons. Talvez a gente nem seja tão bom assim. A gente se considera fica confortável isso, naquilo. é melhor. Isso é importante. É melhor. E em outras áreas que a gente vai se sentir incomodado. A questão, de uma forma geral, é da gente com a gente mesmo. Ah, mas como assim? Pode ser em relação, por exemplo, à nossa aparência física. As pessoas, elas focam muito, modernamente, na questão da estética, na questão do corpo, né? Lembra aquele dia que a gente foi correr? Tira a camisa aí. Eu tenho vergonha na minha barriga, eu tenho vergonha. Olha só, vergonha da barriga. Algumas vezes, né? Algumas vezes que fomos correr, falando que eu dedo tira a camisa. Tomar um sol. Isso, exatamente. Não, Marcos, estou com vergonha da barriga. Então, essa questão sua, né, que você colocou, é uma questão bastante comum, porque às vezes a gente não está dentro dos padrões da mídia, então isso mexe com a gente. São severos. São severos. São. Justamente, até certo ponto, já tive a oportunidade de estudar um pouco mais sobre isso. O objetivo é fazer com que as pessoas se sintam ou incomodadas, ou diminuídas, ou fragilizadas, para incentivá-los a consumir as coisas, os produtos. Então, o objetivo final é esse, é fazer com que nós consumamos, a gente gaste mais, a gente compre mais. Essa é a questão do corpo. Então, as inseguranças. Então, modernamente se foca muito nisso, muito na preocupação, a ponto de, às vezes, as pessoas serem muito bonitas, mas elas mesmas se acham feias, se acham horrorosas. Ou seja, gera uma insegurança muito grande. Então, isso precisa ser trabalhado, porque tem um distanciamento entre aquilo que realmente a pessoa é e da forma que ela se sente. Então, vamos lá. Ao longo da vida é muito comum a gente se sentir inseguros em diferentes momentos. É muito comum a gente se sentir inseguro em determinadas áreas, mas, em termos pessoais, se nós estivermos nos achando que nós, por exemplo, estamos com uma dificuldade em relação aos relacionamentos, não tenho segurança para abordar ou para iniciar um relacionamento, isso precisa ser trabalhado, porque ao longo da vida nós vamos precisar nos relacionar. Sim. Então, isso é importantíssimo. A questão da timidez, por exemplo. Antigamente, a gente não trabalhava e não tratava de timidez. Tratava no sentido de terapia. Hoje a gente trabalha, porque é um mundo de interação. É um mundo de relacionamento. Ainda que, em relação à questão dessa situação toda da pandemia, as pessoas foram incentivadas a ficarem muito em casa e desenvolverem muito isso, e as redes sociais, muitas vezes, elas permitem que a pessoa se expresse ali, mas e fora dali? Então, muitas vezes, as pessoas colocam, eu sou muito tímido, eu sou muito envergonhado, sou muito fechado. Então, isso, muitas vezes, precisa ser trabalhado, porque vai impactar nos relacionamentos que essa pessoa tem. Exato. Mas quando é que surge a questão da insegurança? Muitas vezes é a partir da infância, mediante as nossas relações, inicialmente com os nossos pais, ou as pessoas que estiveram mais próximos da gente. Pais, avós, irmãos, muitas vezes isso. Porque às vezes uma criação muito rigorosa, muito cobrando muito exigente. Ou cobrando muito, exatamente. Ou, por outro lado, também, as pessoas relatam que quando se tem muita abertura, essas pessoas também ficam inseguras, porque é como se fossem meio sem referência. Isso, exatamente. Fica meio sem referência. Os pais têm que dar um norte, sim, orientar, sem
ser muito rigor, mas, né? Precisa-se, Isso, precisa-se sim. exato. E atualmente as pessoas estão usando uma expressão que eu acho muito interessante e acho completamente pertinente, que é segurar a mão. Ah, porque largou minha mão no momento que eu precisava, ou não Sim. segurou minha mão quando eu precisava. Certo. Né? Então, precisa-se Esse sim. apoio, Isso. esse E muitas incentivo. vezes, algumas características da própria pessoa, elas foram, de alguma maneira, é, criticadas na família ou na própria escola. Às vezes é o tamanho do nariz, às vezes é a altura, às vezes é o corpo, em termos de mais magro, mais gordo, essas coisas todas. Então, enquanto isso nós estamos nos desenvolvendo, a gente está crescendo e a gente vai levando isso muitas vezes dentro da gente. E pode ser que em algum momento isso venha a interferir ou atrapalhar de uma maneira mais acentuada. Então, se isso acontecer, a gente precisa ser humilde para buscar ajuda. Certo. Seria em nível de essa minha insegurança, por exemplo, está me atrapalhando em fazer alguma coisa, em executar uma tarefa, ou uma profissão, uma atividade. Se ela começa a me impossibilitar de fazer algo, aí é importante tomar alguma providência. Mas se eu sinto uma certa insegurança, mas mesmo assim consigo vencer essa insegurança e vou e realizo, aí digamos que seria aí mais ou menos uma referência entre um nível normal ou não? Sim, Pode ser mais por ou menos exemplo, por aí? eu não vou dizer nem normal, um que caracteriza uma necessidade de ajuda e outro não. Ok, tolerável. Ok. Isso, porque às vezes as pessoas, conforme você citou em relação à parte profissional, às vezes as pessoas dizem assim, poxa, mas eu não sirvo para nada, eu não sei fazer nada. Claro que serve. Só não Não descobriu identificou ainda. ainda, não identificou ainda.